E o meu destaque, só para a gente poder começar a pauta, é realmente o Diniz na seleção brasileira, né? Só para dar uns detalhes para a galera que está acompanhando. O Diniz pegou todo mundo de surpresa. Eu já tinha citado aqui numa live anterior que no dia seguinte, né, da live, foi na live de segunda-feira, que na terça-feira a CBF ia anunciar esse técnico interino. Eu falei que não sabia quem era, que o Rogério Ceni já tinha dito que não seria o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni tinha sido citado em em alguns outros lugares, e acabou acertando com o Diniz, que vai treinar ao mesmo tempo a seleção brasileira, que ele treina o Fluminense, né? Igual no Então, FIFA. exato, igual no FIFA, no PES, que você via lá treinando no Brasfoot, falecido. Então, assim, então a gente vai ter o Diniz em tempos de data FIFA, né? Ele vai estar com a seleção brasileira, e nesses períodos que não tiver data FIFA, não tiver jogo de seleção, ele vai estar com o Fluminense. Tá? Em relação financeira, para deixar claro, os dias desses momentos que ele tiver com a seleção, ele será pago pela CBF, e não pelo Fluminense. Então o Fluminense acaba economizando, vai ter em torno de uma economia de 6 milhões, né? Então é como se o Fluminense estivesse botando no bolso 6 milhões de reais, pode-se dizer. Ele está deixando de gastar esses 6 milhões, que é quase uma folha salarial mensal aí do Fluminense, que está em torno de 8 milhões hoje, tá? Mas eu Então, perguntar, quem vai convocar vai ser ele? Sim. sim. Ele vai escolher, vai ser tudo. Então Ele não é vai- interino, pô. Podemos ver Fábio na seleção, então? Não é um interino. o interino porque tem prazo Olha, para acabar. eu vou fazer uma teoricamente. pergunta para vocês. Cara, vocês sentiram confiança que o Ancelotti vem e vem mesmo? Confiança, tipo assim. Não, eu não sinto confiança desde que o Toque por Cobertura falou com a gente lá naquela vez, que a gente fez aquele conteúdo. Ele falou que na mídia espanhola e entre as pessoas próximas não tá certo que ele vem. Isso e é impressionante, porque aqui pra gente é como a CBF dá a certeza de que ele vem. Cara, eu não acho tenho que certeza. foi uma manobra do caso seguinte, cara. Olha só. Vamos botar o Diniz. Se o Diniz der certo, a gente já fica Deixa com o aí. nome de stand-by para 2026. Né? Agora, se o Ancelotti não vier, a gente mantém o Diniz ali. Eu também acho. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o seu Genivaldo, desculpa, pode concluir depois eu Não, falo. fala, Tadeu, pode falar. Eu acho que esse cidadão ele está completamente perdido. Eu acho que ele, cara, futebol não é concurso público, O cara. presidente da CBF Pô, tá de sacanagem, o velho. Edinaldo. Como é que ele faz um planejamento pra contar com um cara daqui a um ano? Vocês sabem o que muda no futebol em um ano, meu velho? Cara, muda tudo, Não. rapaz. Se o Real Madrid daqui a pouco fizer uma proposta para o cara ficar, renovar por mais 2 anos, ele vai renovar com o Real Madrid e a seleção brasileira. A seleção brasileira, não estou falando do 15 de Piracicaba. A seleção brasileira fica a ver navios. E aí o que era interino vai ser efetivado? Como é que vai funcionar? Ninguém sabe, cara. É uma desorganização que beira a estupidez, se a gente for pensar. E assim, a gente tem no histórico da seleção brasileira dirigentes que não eram de reputação ilibada, digamos assim. Né? A gente tem um histórico de pessoas aí que comandaram a CBF durante vários anos, né? Que tem também a sua parcela de culpa pela situação ter chegado aonde chegou. Mas eram caras que, na ideia de futebol, quando se falava em seleção brasileira, mostravam a segurança do que estavam fazendo. Eu não sinto com esse presidente, entendeu? Eu não sinto uma ideia de projeto viável para daqui 4 anos a gente chegar numa Copa do Mundo em padrão competitivo parecido com o que a gente estava na última, que a gente viu que não era o suficiente. Também acho, cara, eu concordo 100%. E pelo lado do Fluminense, cara, o que me passou a entrevista do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, mas o que ele transpareceu para mim, para a maioria dos torcedores, foi o seguinte: ele ia perder o Diniz de qualquer jeito. Sim. O que pareceu foi isso, que a CBF ia tirar o Diniz do Fluminense. O Fluminense hoje, ele não tem financeiramente condições de se perder o Diniz, trazer um cara que te dê confiança de manter o nível do trabalho atual. Então o Fluminense provavelmente ia ter que fazer uma aposta num treinador de menos nome, enfim. E ele tentou, a partir disso, dar um jeito do Diniz ficar. O Diniz, sabendo que também é um contrato que ele não tem segurança de nada, ele também não quis perder
o Fluminense, que ele tem contrato até o final de 2024. Então o Diniz ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Fluminense. Então, para mim, ficou bem claro que foi mais ou menos isso que aconteceu, cara. O discurso do que saiu, do que foi falado porque isso não é, nenhum deles se pronunciou diretamente, mas foi o seguinte: a CBF procura o Diniz para saber do interesse que ele tem de direção à seleção brasileira, que eu acho que não precisava nem perguntar. É tipo assim, porra, é claro que eu tenho interesse de dirigir a seleção brasileira. E aí foi ver a viabilidade disso. A CBF ela não queria pagar os 10 milhões de multa que o Diniz tem no seu contrato. A CBF não queria pagar para dirigir a seleção brasileira. Então ela falou assim: então vamos conversar, já que eu não vou pagar. Eric, eu discordo. Foi isso que foi passado. Sim, beleza. É isso beleza. que foi passado. Isso é o que tem lá escrito nos bastidores, que foi. Ninguém citou, mas nos bastidores, que foi na época, ainda mais quando saiu, que foi trago. A notícia foi feita pelo Eric Faria e pelo Cauê, acho que é Cauê Mota. O Cauê Mota, isso mesmo. Foi de que era esse o discurso. Para exatamente não ter que pagar a multa, eles fizeram esse acordo. Se caso o Fluminense não aceitasse, aí sim, pode ser que a CBF ia falar, então vou ter que pagar a multa. Eu tenho certeza que a CBF pagaria. Eu também acho que pagaria. Só que a ideia inicial nunca foi pagar. A ideia inicial sempre foi ter ele, assim, se eu não posso ter ele direto por um valor mais baixo, eu vou deixar ele então tanto no Fluminense contra a CBF. Entendeu? A CBF não tava tipo assim, eu vou contra, independente de qualquer coisa. Não, a CBF, ela topou negociar e o Fluminense, como você mesmo, baseado no que você disse, que eu acho que tem razão, ele falou, eu tenho todo um planejamento, eu tenho todo um trabalho que já acontece, por que eu vou desperdiçar isso?